Bom dia, pessoal do curso de redação, Colégio Coque e Colégio Luma Carolina. Como vocês estão? Aproveitaram de alguma forma, entre aspas, as férias, né? Porque praticamente ninguém teve férias. Uma coisa funcionando de um jeito, outra de outro, cada um agora acabou adotando um calendário diferente, então as férias aí ficaram um pouco distribuídas, né? E não integrais. Mas, quanto ao nosso curso, vocês tiveram sim um tempo razoável de férias, porque nós cumprimos toda a programação do primeiro semestre e vamos dar início agora à programação do segundo semestre. Então, sobre a nossa última aula, o que eu teria que comentar com vocês? Era uma aula voltada para a coesão do texto, que é um problema que eu identifico como presente na maioria dos textos, a articulação do texto, a ligação das palavras, das ideias, dos períodos, dos parágrafos, para garantir a progressão lógica, tá? Então, nós vamos comentar alguma coisa. Os exercícios sobre coesão, vocês fizeram numa boa. A maioria fez certo, um ou outro que se enganou no uso de uma preposição ou na escolha de uma conjunção, mas de uma maneira geral, vocês foram bem, vocês já receberam o resultado desses exercícios, então vocês sabem avaliar qual foi o seu resultado. Aí nós tivemos a questão da segunda fase da FUVEST, que seria para ser respondida. Era uma foto da Kim Puck, que vocês já conheciam, que nós trabalhamos no primeiro semestre, 40 anos depois. Então, aparece aquela foto que nós comentamos, que ela foi uma das causas do final da guerra do Vietnã, e agora, 40 anos depois, essa foto, vamos dizer assim, provoca reações diferentes. Então, o texto falava assim: 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. O texto era: só vi esse registro muito tempo depois. Passei 14 meses no hospital tratando as queimaduras. Quando voltei para casa, meu pai me mostrou a foto recortada de um jornal vietnamita. Aqui está a sua foto, Kim. Olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada. Como eu estava feia e pelada. Todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi a agonia e dor em meu rosto. Fiquei com raiva. Por que ele tirou aquela foto de mim? Era melhor não ter tirado nenhuma. Eu era só uma criança, mas tinha que lidar com a minha dor. Quanto mais famosa a imagem ficava, mais eu precisava encarar minha tragédia. É um depoimento de Kim Puck. A pergunta da FUVEST 2020 foi: justifique o emprego das sentenças exclamativas explicando o motivo de espanto de Kim. Então, o que nós deveríamos ter como resposta? As frases exclamativas traduzem as fortes emoções. No caso lá era vergonha, espanto, medo, vivenciadas por Kim no momento do primeiro contato com o registro fotográfico, 14 meses depois do bombardeio químico ao vilarejo onde morava. Então, ela fica constrangida, ela fica envergonhada. As outras crianças estavam vestidas, só ela estava despida. Então, a primeira reação assim foi de vergonha e de revolta. Na alternativa B, a partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico
considerado o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho. Então, o que nós vamos ter? São duas reações diferentes. A partir da expressão minha tragédia, pode-se inferir que no primeiro contato com o registro fotográfico, Kim reage como criança, envergonhada e indignada pela exposição do corpo nu entre os que a rodeiam, todos vestidos. No segundo momento, 46 anos depois, reage como adulta, consciente da importância desse registro para a promoção de campanhas em prol da paz. Então, enquanto criança, ela se sentiu envergonhada. Hoje, adulto, mais de 40 anos depois, ela tem consciência de que aquela foto foi muito importante para provocar o final da guerra. Então, ela teve um papel preponderante para que a guerra terminasse e que para que houvesse uma promoção da paz e novas guerras como aquela não fossem iniciadas, tá? A maioria conseguiu atingir o objetivo, às vezes faltou alguma coisinha, um detalhe, por isso que vai lá um C cortadinho, indicando que algum item ficou faltando, tá? Aí nós tivemos a redação, que foi uma proposta elaborada pelo Marcel, a pandemia entre a doença e o abismo do eu. Quando eu vi essa proposta que ele me apresentou, eu achei difícil, sabe, vocês identificarem aí que existe a questão da doença e existe a questão do abismo do eu. Então, um pouco introspectiva, um pouco analítica, né, a redação, e eu achei que vocês teriam dificuldade para fazer. Mas eu fiquei surpresa, porque houve alguns textos assim que eu considerei assim muito bons, ótimos textos. Então, o que ele exigia? Uma autorreflexão sobre valores, objetivos, formas de ver a vida. Então, estar na doença, na pandemia, essa reclusão a que nós fomos submetidos, estamos sendo submetidos, provoca uma mudança de comportamento. Porque é você e você com os seus familiares mais próximos. Então, esse distanciamento mexe com o nosso psiquismo, mexe com o nosso emocional, e era essa análise que vocês teriam que fazer. Então, vocês abordaram: isolamento fez emergir nosso modo de ser, nossos valores, nossos traumas. Como lidar com o atual momento que vivemos? Então, vocês fizeram exatamente essa discussão. Aí a gente tem como identificação da postura que a maioria tomou, provocou um amadurecimento gerado pela solidão e pela convivência próxima com os nossos. Daí vieram novas descobertas, novos rumos. O que realmente vale a pena nesta vida? Alguns tiveram perdas mais próximas e tiveram que lidar com uma nova realidade. Então, os textos, vamos dizer assim, fazendo essa abordagem que eu achei que seria difícil, porque não houve aqui tanto o recurso da citação, de buscar um autor. Alguns citaram até algumas análises de filósofos, de autores, sociólogos, mas a maioria ficou na discussão pessoal, individual, o nosso eu, como sobreviver a uma situação como essa. Então, achei assim, textos muito bons, surpreendentes, uma análise ponderada, uma visão clara das dificuldades humanas para lidar com a realidade. Então, assim, os textos atingiram muito bem ao seu objetivo. A pandemia, com certeza, vai envolver
Não sei de que forma ela vai ser abordada, mas com certeza essa questão da ciência, da tecnologia, do ponto de vista objetivo e aquilo que ela tem provocado em nosso íntimo, na nossa visão sobre a vida, sobre consumo, sobre valores, há que haver uma transformação, porque é muito tempo. Nós estamos assim desde março, desde início de março. Então nós vamos ter aí metade, né? Metade de março, mais ou menos. Nós temos que ter uma mudança de perfil, de comportamento. Alguns alunos meio que tiveram dificuldade para lidar com isso, perderam um pouco o rumo. Num primeiro momento parecia que era tudo bom, que não ia precisar ir para a escola, né, tal. E agora estão vendo que é uma nova realidade com a qual vocês têm que aprender a lidar. Na minha visão, eu acho que nós não retornamos em 2020, que o ano todo vai ser levado dessa maneira. O Brasil está ainda numa situação de muito risco, sempre mantendo mais de 1000 mortes por dia como se fosse uma coisa natural. Então, lidar com o nosso, vamos dizer, com a nossa população, com a nossa realidade, com a proporção em tamanho do nosso país, a necessidade da flexibilização por uma questão econômica, pelo desemprego. Então é uma situação muito complexa e que mexe bastante com a nossa cabeça. E a análise que vocês fizeram aí do abismo do eu foi uma análise assim, que eu considerei assim, bem pertinente. Então eu aqui destaco os textos da Laura Gomes, da Heloísa de São Manuel, da Giovana Rossi, da Ana Luísa e do Murilo, como excelentes textos, tá? Parabéns, parabéns a todos. Tomara que essa pausa de um mês não tenha feito vocês perderem aquela agilidade que vocês estão adquirindo aí para trabalhar textos, mesmo que textos complicados, tá bem? Parabéns, então. Sejam bem-vindos de volta ao curso de redação. Vamos nos dedicar da melhor forma possível, porque é o que nós temos. E todos estão da mesma, vamos dizer assim, da mesma correnteza. Não tem, assim, favorecimento que alguém está tendo aula presencial. Não, nossas aulas são desse formato. Então, o aluno tem que aprender a subtrair delas aquilo que essas aulas podem lhes oferecer, tá bom? Então, a vocês de uma maneira geral, tá? Então, vamos ao segundo semestre. E o que eu tenho a explicar para vocês é que o segundo semestre, ele tem um perfil um pouco diferente, porque nós vencemos a teoria para ensinar a escrever. Agora é colocar essa teoria toda em prática. Como fazer um texto dissertativo, argumentativo ou um gênero textual qualquer. Então, o foco nesse segundo semestre é FUVEST, nesse primeiro momento, no mês de agosto. Depois nós vamos ver a UNESP, no mês de setembro, uma parte de outubro, talvez. E depois ENEM. Porque agora nós temos um tempo maior, não tem aquele sufoco que nós temos que terminar de todo jeito antes do dia 3 de novembro para darmos conta de vocês estarem prontos para fazer o Enem. Então a gente vai deixar o Enem por último, que hoje é o grande vestibular do Brasil, porque ele seleciona para todas as federais, parcialmente ou integralmente para todas as federais, e acaba compondo também a nota das outras universidades. A única universidade que já abriu mão da nota do Enem foi a Unicamp. Então,
ela disse que não vai considerar, até por uma questão de data, porque o Enem ficou muito tarde e corrigir milhões de redações, por exemplo, demanda muito tempo e os vestibulares não têm tempo para esperar. Então, por enquanto, foi a Unicamp que disse que não vai considerar a nota do Enem, tá certo? Bem-vindos, portanto, vontade, determinação, eu quero, eu posso, assim que tem que ser o pensamento de vocês. E eu estou feliz, porque pelo menos 60% dos alunos estão fazendo as atividades semanalmente. Alguns, uns 20% falham, uma semana entrega, outra não, mas há alguns que estão totalmente alienados. E eu acho que esse não é o caminho, tá? Vocês estão se prejudicando, tá bem? Então vamos lá, vamos discutir FUVEST. Aulas 31 e 32, nós vamos trabalhar 2012, 2013, 2014, tá? As questões objetivas, elas compõem a primeira fase do vestibular da FUVEST. São 90 questões, tá? A língua portuguesa, ela fica por volta de 14, 15, 16, ela tem um pouco mais de questões do que as outras disciplinas, tá? Então, mais ou menos 14, 15, 16, se nós computarmos as interdisciplinares, que na interdisciplinar sempre entra alguma coisa relacionada à interpretação. Vocês têm 5 horas de prova, envolvendo língua portuguesa, biologia, física, geografia, história, inglês, matemática e interdisciplinares. O valor dessa prova, 100 pontos. E esses 100 pontos são computados para compor a nota final de vocês. Ela foi remarcada para o dia 10 de janeiro, seria quando vocês iriam fazer a segunda fase, vocês farão a primeira. Dia 10 de janeiro, disputando 8.000 vagas, sendo que 50% das vagas são reservadas para as cotas de escolas públicas. Então, quem sempre estudou na escola particular tem, vamos dizer assim, uma concorrência bem grande de que 50% das vagas vão ser destinadas aos alunos que só fizeram escola pública, tá bom? Segunda fase. Vai chamar para a segunda fase 4 vezes o número de vagas que a carreira que vocês escolheram determina. No primeiro dia é língua portuguesa, são 10 questões dissertativas de língua portuguesa, valendo 5 pontos cada uma e valendo 100 pontos. Vai ser no dia 21 de janeiro. E a redação valendo 50 pontos. Então, isso aqui somado totalizam 100 pontos. A língua portuguesa, sozinha, ela tem o valor de 100 pontos. No segundo dia são 12 questões, também valendo 100 pontos. Aí depende, são 3 de cada disciplina ou 4 de cada disciplina, depende da carreira, porque é a prova específica. Vai ser no dia 22 de janeiro, tá? A correção de cada questão para as 2 provas vai de 0 a 5 pontos, são 2 avaliadores. Então, eles fazem a correção individualizada e depois, se há uma distância grande de valores entre as questões, aí então é chamado um terceiro corretor, tá certo? Então, basicamente, o vestibular da FUVEST consiste nesse modelo. O manual de 2021 eles vão soltar só no dia 24 de agosto. Então, nós estamos trabalhando ainda com dados do vestibular de 2020. O vestibular de 2021 vai ser divulgado em 20 de agosto, daí 24 de agosto. Aí, se tiver alguma alteração, aí nós traremos para vocês. Há anos ela segue a mesma trajetória, o mesmo perfil,
o manual não tem mudanças, mas pode ser que em função da pandemia, de tudo isso que aconteceu neste ano de 2020, eles repensem alguns conteúdos, de repente pode haver qualquer alteração. E se acontecer, aí nós traremos para vocês após o dia 24, quando ele for divulgado. Certo, pessoal? Então eu vou apagar essa lousa para colocar na nossa aula de hoje, porque isso daqui é um quadro geral do que seja a FUVEST no seu vestibular, primeira e segunda fase, tá? Um minutinho só. Aqui, voltando, pessoal, agora vamos conversar especificamente sobre a redação da FUVEST. Então, assim, o segundo semestre, ele é todo voltado para a prática. O que nós tínhamos que explicar de como fazer uma dissertação, uma narração, os diversos gêneros narrativos, os problemas, as sugestões, a leitura de imagens, tudo foi feito até a aula 30. Agora, da aula número 31 em diante, nós vamos trabalhar especificamente os 3 grandes vestibulares do Brasil. A Unicamp já foi trabalhada em junho e agora nós vamos ficar nesse mês de agosto com FUVEST. Então, nós vamos ver todas as características do texto da FUVEST, porque nós não estamos aqui escrevendo livremente. Eu estou com vontade de escrever, então eu pego e dou asas à minha imaginação e escrevo o que vem na minha cabeça. É um exercício ótimo, é um exercício válido, mas não para o vestibular. Cada vestibular tem o seu perfil, o seu formato de pergunta e de resposta. Então, nós estamos vendo aqui, primeiramente, FUVEST. Qual o tipo de pergunta que a FUVEST faz? A FUVEST, ela apresenta, geralmente, pequenos trechos. Não é que nem a Unesp, que pega uma parte enorme e faz várias questões sobre aquela parte. Não, a FUVEST, ela faz no máximo 3 questões, raramente 4 questões sobre um texto. Geralmente são textos pequenos, retirados assim da mídia, de uma maneira geral, retirados das obras que orientam a elaboração da prova. Ela seleciona determinadas obras literárias para serem lidas e elas pegam trechos dessas obras para serem trabalhados. Ela articula a interpretação na gramática, a interpretação na literatura. Então, dificilmente a FUVEST trabalha uma coisa técnica, específica da gramática. É uma gramática interpretada. Então, por exemplo, ao invés de falar assim, classifique essa oração, ela vai falar qual o valor semântico, qual é a conjunção que tem esse mesmo valor, selecione a que está incorreta, selecione a que não faz parte do contexto. Então, assim, é no texto. Você não tem questão da FUVEST, raramente uma questão que é abordagem só de gramática. Geralmente são questões tiradas dos textos, mas são textos menores, mais simples, mas é uma prova difícil. Sempre a prova da FUVEST é uma prova que exige do aluno um nível de compreensão, um entendimento da leitura dos enunciados muito precisa. Então, prestem bem atenção naquilo que o enunciado está pedindo, tá certo? São 5 alternativas e vocês vão ser orientados para procurar o errado, o correto, às vezes alternativas que relacionam, que julgam. Então, ela tem todo o formato. E nós procuramos colocar nas nossas aulas formatos diferentes. Ela também explora a linguagem visual, muitas vezes ela trabalha a charge, o desenho, às vezes uma obra de arte, uma fotografia e assim por diante, tá? Na redação, que é a nossa parte mais específica, ela pede uma dissertação argumentativa, que vale 5 pontos.
O que é cobrado? São 3 partes. A primeira parte, o desenvolvimento do tema e a organização do texto dissertativo argumentativo. Então, o gênero é dissertação argumentativa, não é expositiva, não é apenas discutir um assunto, mas sim defender um ponto de vista. Vai ser analisado aqui a adequação ao tema, será que o aluno entendeu direitinho aquilo que estava sendo pedido, ele fez a abordagem correta daquilo que foi proposto. O uso da coletânea, que é obrigatório na FUVEST, então os textos ali estão como uma referência e, vamos dizer assim, como um articulador fazendo parte do seu texto. Ele vai despertar em você alguns conceitos, algumas ideias, mas quando fala uso da coletânea, não é fazer paráfrase, não é copiar trechos da coletânea, achando que está usando a coletânea de uma forma correta. A coletânea, ela traz algum pensamento, alguma frase, alguma expressão significativa que chamou a sua atenção, e então você vai discutir, você vai analisar, você vai usar esse trecho com um fim determinado, e não apenas copiar. Ela considera aqui a progressão temática, você conseguiu evoluir no tema, você partiu de uma tese e daí já no segundo parágrafo você começa a desenvolver a defesa dessa tese. O terceiro parágrafo tem que estar articulado com o segundo. O quarto parágrafo tem que estar articulado com o restante. Então não pode ser uma coxa de retalho. Aqui eu ponho um pensamento de um filósofo, aqui de outro. Nossa, como o meu texto ficou lindo. Mas não há articulação entre eles. Então a progressão temática é um dado muito importante e a correção aqui ela é bem severa. A pertinência das informações, aquilo que você está falando, procede? Você tem certeza que é esse autor? Que o conceito é esse? Que a informação é essa? Então vocês não se esqueçam de que nessa parte temática, o grupo que vai ser o corretor, eles vão fazer assim um verdadeiro curso de debate, de análise, de introspecção sobre o tema, de modo que muitas coisas vão ser levantadas e ponderadas. Portanto, se vocês colocarem alguma coisa que não é pertinente, vocês trocam o nome do autor ou trocam o conceito, ele vai ser identificado aqui. Porque os corretores foram preparados para fazer a correção exata daquele tema que está sendo abordado. Todas as possibilidades de abordagens vão ser levantadas, tá? A segunda parte, a coerência dos argumentos e articulação das partes. Então, aqui o que entra? Coesão, coerência. O que é coesão? A articulação. A amarração. Nós trabalhamos 3 aulas sobre isso, falando de coerência e de coesão. Então, a coerência é a unidade temática. É o seu texto todinho voltado para a comprovação da sua tese. E a coesão é a amarração das palavras, preposição. A amarração das ideias, orações, conjunções, pronomes, os anafóricos. Então, nós vamos ter aqui essa parte de articulação do texto como compondo a nota da redação da FUVEST. A coerência dos argumentos, relacionar, organizar e concluir. Então, eu tenho uma ideia, ela tem que estar relacionada no decorrer do texto, relacionada com a sua tese, ela tem que estar organizada de modo que o pensamento vá progredindo logicamente e depois você tem que pôr uma conclusão condizente com tudo aquilo que foi falado no texto. Eu não posso falar e de repente eu concluo para um outro lado. Então isso é incoerência. O que é coerência? É a falta de contradição. Então tudo que foi falado vai para o mesmo caminho.
E o resultado desse caminho é exatamente a conclusão, tá? E terceiro ponto, a correção gramatical, de acordo com a norma padrão culta. Aqui entra a questão da clareza, da objetividade, da escolha de vocabulário, de frases que são expressivas, que são fortes, que envolvam o leitor, no caso aí o corretor. Então eu diria para vocês que a FUVEST é vamos dizer assim, a instituição que elabora vestibular e que exige do aluno um nível acima do médio. Então, só tem chance na FUVEST quem realmente se dedica e tenta, de todas as formas, melhorar essas 3 partes que vão compor a sua redação. Cada uma delas, elas são corrigidas de 1 a 5. Aí, o que vocês têm? Nessa primeira parte, que é a adequação do tema, o entendimento, o desenvolvimento do tema é a que vale mais. Então, a nota que vocês obtiveram aqui, vamos dizer assim, vocês tiveram nota 3, vai multiplicar por 4, vai compor 12, tá? A segunda parte vai multiplicar por 3. A terceira parte vai multiplicar por 3. Então, vocês vão ter aqui 5 vezes 4, 20, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 3, 15. Compõe 50 pontos. São 2 corretores, é tirada uma média das 2 correções. Quando há uma diferença acima de 1 ponto, é chamado um terceiro corretor, tá certo? E daí eles vão fazer o estudo de que esse terceiro corretor se aproximou mais de uma nota ou se aproximou mais daquilo que o primeiro deu, daquilo que o segundo deu, para fazer a média e compor. As notas mais próximas é que vão compor o resultado final da sua nota FUVEST. Então, são 50 pontos nas 10 questões dissertativas e 50 pontos no teste, na elaboração da sua redação. Certo, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, poderá me dizer. Quanto às aulas de hoje, 31 e 32, então nós vamos trabalhar, como eu falei, 2012, 2013 e 2014, que vão compor ao todo 32 questões, tá? Aí eu tirei uma questão de segunda fase para vocês trabalharem, falando sobre a interpretação, vamos dizer assim, teórica, dissertativa, discursiva, sempre tentando fazer o melhor possível. É a melhor resposta que vocês poderiam elaborar. FUVEST não dá gabarito de segunda fase, então o que nós temos é uma aproximação de resposta. Aquilo que as franquias, os professores, de uma maneira geral, consideraram que seria a resposta ideal. Às vezes elas são bem semelhantes, mas às vezes tem assim uma diferença significativa nas respostas entre uma franquia e outra, tá bem? Então vai compor a aula de vocês, primeiro esses 32 testes que estão lá na sua página, a parte de dissertativa e a redação. Então eu selecionei a redação FUVEST 2013, embora a gente tenha colocado essa redação lá no começo do ano como uma possibilidade, que era aquela da imagem do shopping center, e eu voltei com esta redação porque o momento que nós vivemos é totalmente outro. Quando nós fizemos isso lá em março, como eu propus para vocês, nós tínhamos uma situação X. E agora, com a pandemia, com o isolamento, com uma revisão de consumo,
de valores. A visão que a gente tem desta proposta pode ser muito diferente. Por isso que eu voltei com ela, porque eu achei interessante nós rediscutirmos uma imagem e revermos se os valores que nós apresentamos lá continuam sendo os mesmos, a mesma análise que nós vamos ter aqui. Eu achei interessante fazer esse confronto, tá? Então, é uma proposta diferente porque ela não apresenta a coletânea, ela é toda em cima de uma imagem, a imagem de um shopping center, falando: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Então, vamos ver se alguma coisa mudou na visão e na análise de vocês com relação a essa proposta que aqui está. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido todos os pontos. Eu aproveitei as férias para o Marcel me ensinar a fazer essa parte tecnológica da composição da nossa página no curso de redação. Então, peço para vocês alguma tolerância, se de repente tiver algum errinho lá para o meio, vocês me corrijam. E daí eu peço o auxílio dele. Mas eu estou tentando chegar a ficar mais próxima de todo esse mundo digital com o qual nós tivemos que lidar aí em função da pandemia, certo? Vamos colocar uma nova página de redação, porque a forma de corrigir vai ter exatamente esses valores aqui. Desenvolvimento do tema e organização do texto, multiplicando por 4. A outra, que é a coerência dos argumentos e articulação das partes, multiplicando por 3. E a outra, a parte linguística de correção, multiplicando por 3. A soma disso é que vai dar o resultado final. Então, eu vou colocar na aula essa folha nova que corresponde à correção da redação FUVEST. A folha de interpretação continua a mesma para a segunda fase e os testes vocês vão responder na parte específica, tá? Então, esta aula aqui teve toda essa parte de explicação de FUVEST. As outras aulas, agora o vídeo vai ser bem curtinho. Por quê? Porque eles vão ser somente o comentário daquilo que vocês me apresentaram em termos de redação e o comentário da segunda fase FUVEST. Se na elaboração do teste, mesmo com gabarito, vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês poderão mandar pelo meu WhatsApp e nós faremos contato. Certo, pessoal? Tudo bem? Beijo grande para vocês, saudades, mas ao mesmo tempo confiança. Confiança de que tudo vai dar certo, de que não vai ser a mais terrível pandemia e um acontecimento absolutamente inusitado nas nossas vidas que vão tirar o nosso chão. Estou com vocês e vamos juntos conseguir, sim, força, determinação, vontade. Eu quero, eu posso. E vamos caminhar juntos, certo? Rumo à universidade em 2021. Fiquem bem, fiquem com Deus, vocês e suas famílias. Beijo, gente. Tchau, tchau.